Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Está na vossa companhia, Abdurrahmane Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Amigo ouvinte, nesta edição vamos conversar com uma mulher do desporto, Emília Chicame, que já dirigiu a Federação Moçambicana de Atletismo nos anos 90 e teve diabetes e que culminou com a amputação de uma perna. Acompanha a entrevista. Deficiência em Moçambique. Quem é Emília Paulo Chema? Emília Paulo Chemane é uma moçambicana, primeiro, e segundo, dizer que portista desde os anos 1967. Na Escola General Machado já era desportista e da Escola General Machado fui diretamente para o Clube Ferroviário, levada pelo professor António Vilela. O professor António Vilela era o professor de Educação Física na escola. Ele levou-me porque viu que eu saltava muito, corria muito, saltava muito no basquete, fazia bons saltos no voleibol, handball, futebol de salão e na ginástica em si. Nós subíamos nos altares, saltávamos altares e isso fazia com que os professores de Educação Física avaliassem os melhores atletas. E, entretanto, quando fui para o Clube Ferroviário, nem era para ser atleta lá. Eu não ia lá para treinar. Eu ia lá para assistir, porque o professor de Educação Física, o António Vilela, ele teria dito: olha, Emília, tu da forma como saltas, como corres, como brincas, és uma pessoa muito mexida. Gostaria de te levar para o Ferroviário para ver se tu podes gostar de lá estar. E foi justamente no dia do meu aniversário. Fomos até lá, quando vi o pessoal a correr de um canto para o outro, fazerem ginástica e tudo mais. Fiquei emocionada, posso assim dizer. Eu disse: não, é aqui onde eu vou ficar a divertir-me um bocado. Ainda tinha 14 ou 15 anos. E, entretanto, era só para experimentar, para ver se eu seria capaz de fazer o que estavam a fazer os outros, o que eu estava a assistir naquele momento. E gostei quando o professor despediu-se, né? Porque ele ia-se embora, ele tinha apenas levado para ali, porque eu tinha sido aniversariante naquele dia, e ele queria, parabenizar-me com alguma coisa. Então, quando fiquei, tive conversas com alguns colegas que lá estavam. Já estava lá o Daniel Firmino, e estava lá o Oscar Carvalho, a Stella Pinto, a Susana Pinto, atletas antigos, né? Os atletas, o António Silveira, o António Repinga, o Pedro Mulomo, o Gregório Tembe, o Luís Maciuana, que nós chamamos Tio Langa, que está na Beira até neste momento. Ele também encontrava-se lá. O Saraiva, que era dos saltos, o Amadeu Xande, o Gomes, eram pessoas que naquele momento chamavam a atenção que, olha, afinal é um lugar de jovens que dava muito bem para um divertimento. E acabei ficando. E quando terminaram os treinos, tínhamos uma chibomba que nos levava a casa. Dia seguinte, já estava eu de novo lá e ainda por cima, já com mais uma colega, que neste caso era a Ludovina Oliveira. Então, para dizer que foi assim que eu comecei o atletismo. E antes do atletismo, falou de outras modalidades. Tocou futebol, salão, basquete, por aí? Handball? Sim, o basquete, handball, futebol, salão e tudo mais. Eu fazia na Escola General Machado. Ok. E agora? General Machado, o nome atual agora? É o PS. Ok. Sim, lá perto do museu. Ok. Sim.
E também, pronto, com o andar dos tempos eu fui desenvolver mais o basquetebol no Estrela Vermelha. E eu era do Estrela Vermelha. Era do Ferroviário para o atletismo, era do Estrela Vermelha para o basquetebol. Então, quer dizer que praticava as duas modalidades? As duas modalidades. Eu, quando saía do Ferroviário, às 19 horas, o carro levava-me até ao Estrela para ir treinar basquete. O basquete começávamos às 19 horas e terminávamos às 20. Como conseguia conciliar essas duas modalidades? E era aluna. Eu estava na escola. Eu saía da escola para ir ao Ferroviário. E do Ferroviário ia para o Estrela Vermelha. Quando voltava para casa, era fazer a repetição daquilo que eram as minhas aulas. E no dia seguinte, a mesma rotina. O melhor horário para mim, para preparar as lições e tudo mais, era intervalo da escola. No intervalo da escola, ou eu ficava dentro da sala e conversava com a professora pela matéria que havia dado, e eu procurava que me explicasse um pouco daquilo que eram as minhas dúvidas, né? E quando saísse dali, depois de resolver, né? Depois de acatar todas as dúvidas e também, portanto, entender o que é que o professor estava a explicar e o que teria sido a matéria naquele dia, então prontos, era mais fácil eu ter a minha aula já pronta, preparada até para o dia seguinte, porque os meus intervalos eu não gostava de sair para fora para ir brincar ou coisa assim do género. Eu preferia preparar aquilo que era a minha aula para o dia seguinte e a recapitulação daquilo que estudei dentro do intervalo. E assim era a minha vida. O desporto na altura faziam por gosto, não o que está acontecendo atualmente, que os jovens hoje em dia fazem por dinheiro. Faziam por amar o desporto. Amor à camisola. Eu não sabia o que era dinheiro. Em 1968, eu fiz a minha primeira viagem para o exterior. Fui a Portugal e fui a Roma. Viajei com a Dulce Gouveia. A Dulce Gouveia era de natação. Então nós as duas fomos escolhidas pelas escolas, ela estava numa outra escola, fomos escolhidas para irmos à FISEC, aos Jogos da FISEC, Federação Internacional de Estudantes Católicos. E entretanto, era a minha primeira viagem para Lisboa. E era a minha primeira viagem para Roma. Coincidiu ser o mês de Páscoa, né? Então tivemos a Sexta-feira Santa dentro do Vaticano. E na altura era o Papa Paulo VI. Ele fez a oração para todos nós e abençoou-nos e pediu que nós andássemos em bons caminhos. Nós estávamos a competir em Roma com 10 países. E eram todos europeus. Nós éramos uma equipe que vinha daqui de Moçambique, eu como atletismo e a Dulce Gouveia como nadadora. Passamos por Angola, levamos atletas que eram do basquete. Portanto, nós fizemos um trabalho em representação ao Moçambique ultramarino. Naquela altura ainda vivia o Salazar. E para dizer que a nossa vida foi mais colonial naquele tempo. E foi uma vida que, para nós, não sabíamos o que era dinheiro. Todas as condições estavam criadas e não só. Também, pronto, o transporte, a acomodação, tínhamos um protocolo que nos recebia em cada lugar onde fôssemos. Portanto, para nós era uma novidade e, ao mesmo tempo, era uma aprendizagem para aquilo que eram os preparativos de alguém que poderia vir a ser internacionalista ou não naquilo que é o seu desporto. Exato. Deste período que praticou basquete e atletismo e no ferroviário por aí em diante, quando olha para trás, sente um orgulho daquilo que eu fiz a nível do desporto? Grande orgulho, porque eu fazia aquilo por amor. Tudo o que eu fazia era apenas para poder me sentir livre,
à vontade, para me sentir, pronto, que sou válida para alguma coisa, mas não porque quisesse que os outros valorizassem as minhas modalidades. E sim que, pronto, seria possível eu fazer tudo o que fazia sem impedimento. Dizer também que foi muito bom para mim porque fui capaz de convidar outras amigas, outras atletas, outros colegas da escola para abraçarem o desporto. Nós tivemos momentos muito bons, principalmente no atletismo. Por quê? Porque nós saímos, por exemplo, para as fronteiras. Íamos lá fazer, não é exibição, mas uma demonstração daquilo que era o atletismo. Então encontrávamos lá alunos da escola que corriam conosco e no fim ficavam apaixonados pela modalidade. Alguns vieram conosco para Maputo, em Namacha nós fomos, como posso dizer, lá na fronteira da Suazilândia, na fronteira para a África do Sul, nós fomos a Inhambane, nós fomos a Gaza, nós fomos a Massingir, a vários sítios onde era só para divulgarmos a modalidade, porque só assim é que as pessoas podiam saber que existia a modalidade do atletismo além do futebol. Exato. De um tempo para cá, depois da época da mamãe e a época de Lourdes Mutora, o atletismo no país foi abaixo, desapareceu. Na sua opinião, a que se deve? O atletismo já não é aquele atletismo que dava alegria? Eu não sou a pessoa para responder assim diretamente, mas eu senti de uns tempos para cá que o atletismo, embora tivesse interessados em praticar, o dirigismo é muito mais importante. Se nós temos um dirigente que nos orienta o que é que devemos fazer, então automaticamente nós cumprimos com a orientação do dirigente. Mas se não temos um dirigente que vive a modalidade, dificilmente ele poderá orientar. E dificilmente o atleta poderá saber como fazer e o que fazer. E muito mais, o que é que significa a modalidade em si? O que é necessário para atingir aquele patamar, o desejado patamar de um atleta? Tudo isso deve ser do conhecimento do dirigente. Além do treinador, o próprio dirigente, que é o cabeça da modalidade. E eu digo, de uns tempos para cá, sentimos que o dirigismo está um pouco diferente, mas não posso dizer que, olha, é porque está este ou está aquele, mas dizer que a pessoa que está à frente da modalidade devia debruçar-se muito mais, devia preocupar-se em querer conhecer, em querer saber, afinal, o que é isto, o que é aquilo, o que é que os atletas precisam, o que é necessário para que o atleta possa saber amar a modalidade, o que é que eu devo fazer para que este atleta dê mais do que aquilo que sabe. Tudo isso é preocupação do próprio dirigente. Mas quando o dirigente não faz isso, quando o dirigente não está capacitado para isso, então o atletismo é impossível desenvolver. Exato. De tantas provas que já participou, tem alguma lembrança de algum presente, um certificado, um troféu que ganhou que é marcante na vida? Sim, eu fui atleta de salto em altura, com 1,53 m, salto em comprimento com 5,17 m, 100 metros barreiras, o tempo já não me recordo, e a estafeta 4 por 100. Eram as minhas provas. E eu gostava. E eu vibrava. O troféu maior que eu tive foi o do Clube Ferroviário. O troféu do Clube Ferroviário, que foi oferecido pelo PCA dos Caminhos de Ferro, representou muito para mim, porque foi pela primeira vez
que eu tive um reconhecimento verdadeiro daquilo que fiz naquele clube. Foi no ano passado que tivemos esta oferta de troféu e foi uma homenagem que todo mundo diz, uma homenagem bem merecida. Ainda viva. Ainda viva. Porque realmente quando nós temos uma homenagem depois de perecermos, praticamente, pronto, tem valor, mas não é o mesmo eco, porque o eco deve-se ouvir pela própria pessoa, saber dizer obrigado. E eu digo, mais uma vez, obrigado Clube Ferroviário, obrigado Engenheiro Matavela, obrigado a todas as pessoas que reconheceram que eu realmente fui atleta para merecer isto. E talvez dizer que não foi só isto, mas também foi um diploma de honra que recebemos. Não fui eu sozinha a receber. Houve também alguns atletas que também foram pessoas que praticaram várias modalidades e pertenciam ao Clube Ferroviário, ou pertencem ao Clube Ferroviário. Isto é uma honra e homenagem que eu digo, como os outros dizem, né? Bem merecida. Eu digo muito obrigado. Exato. Tirando essa parte, além dos troféus, além dos certificados, dos assuntos que aconteceram, em termos de bens materiais, a nível como atleta, ganhou alguma coisa que diz a minha juventude gastei no desporto? Tem alguma coisa que, quando olhas, sim senhora, se não fosse o atletismo, eu seria talvez numa outra vida que não te dignificava? Dizer que além de ser atleta, fui dirigente. Em 1995, o Dr. Mateus Catupa e o Joel Libombo escolheram para eu ser presidente da comissão administrativa, que, pronto, durava 3 meses a comissão administrativa, e acabei ficando presidente da Federação Moçambicana de Atletismo por mais 2 anos e meio. Esta é uma gratificação que eu tive pelo atletismo que fiz. Primeiro porque o próprio Joel Libombo tinha sido um atleta. Foi a pessoa que me recebeu no aeroporto quando eu vinha de Lisboa e Roma. E ele começou a acompanhar o meu desporto, talvez a partir daquele momento. E ele reconheceu, porque eu depois fui a Climane, quando me casei em 1976. Eu fui a Climane e lá em Climane fundei a Associação de Atletismo da província da Zambésia. Como eu era chefe do laboratório, eu tinha viagens para os distritos, Mucuba, Gurue, Milange, e em cada um dos lugares eu ia, depois de fazer o meu trabalho da saúde, porque eu sou técnica de laboratório, depois de fazer o meu trabalho da saúde, eu procurava saber se ali havia atletismo. Eu disse, o que é isso de atletismo? Não sabem? Então, eu quero entrar na direção provincial ou na direção distrital de cultura ou desporto. Na altura não havia de desporto, era cultura. E, entretanto, eu pedia sempre 2 professores de educação física. E ali eu orientava o que era o atletismo. Criamos núcleos. Eram só 2 pessoas. Eu não criava um elenco, mas 2 pessoas para orientarem a modalidade do atletismo naquele local. E convidarem, portanto, as demais escolas que procurassem encontrar os melhores atletas nos jogos entre escolas, procurarem encontrar os atletas na disciplina de educação física,
quando faziam corridas, quando saltavam, quando, quando lançavam qualquer coisa, era assim como se descobria, opa, este atleta é bom, este não é bom, olha, este aqui dá para fazer alguma coisa. E eu, estando ali em Climane, eu, claro que também treinava basquetebol nas Palmeiras, mas o atletismo eu orientava de que modo? Para poder fazer sentir, já que eu via que, olha, aqui só se fala de futebol e basquete, atletismo não se fala nada. Então eu procurava os jovens da escola que eu vinha procurando, né, nas escolas, e eu levava-os para o jogo de futebol. Ali nos Palmeiras, ora no Desportivo, e nos intervalos dos jogos de futebol, eu pegava nos atletas e fazia-os correr. Fazíamos estafeta. Como não tínhamos os pauzinhos para estafeta, arranjávamos até caniço. Entregava aos atletas a um grupo de jovens de 10 anos, a um grupo de jovens de 15 anos, de 14 anos, e eu explicava, olha, tu corres até aqui, entretanto entregas a este aqui, e assim sucessivamente, e assim criamos o atletismo a partir do intervalo dos jogos de futebol em Climane. Além do intervalo dos jogos de futebol, nós também fazíamos na estrada, na rua, as provas, num lugar onde havia pouco movimento de carros, nós corríamos lá com os atletas. Eu recordo-me que em 1979 eu estava com uma barriga bem grande, ainda 7 meses, e eu era cronometrista. O meu cronômetro eu tenho aqui, de 1979. Eu fazia o controle do tempo dos atletas. Olha, vamos fazer 100 metros. Lá eu fazia, controlava. Vamos fazer 50 metros. Eu lá controlava. E assim sucessivamente. Isto para dizer que abri esta modalidade na Zambésia porque não conheciam, só falavam de futebol. Então, quando os pais de alguns atletas mostraram interesse em os filhos fazerem o atletismo, procuravam por mim no hospital, às vezes era mesmo no reio de chão da casa, porque eu vivia num primeiro andar, e procuravam saber como fazerem para poderem encaixar os filhos para trabalharem como atletas. E eu ali tive o apoio de Moussa Tembe, de Osvaldo, de professores de educação física, e não me esqueço do David Ribeiro, um senhor português que acabou ficando até secretário-geral da associação, porque eu depois fui escolhida para ser presidente da Associação de Atletismo, pela primeira vez de existir o atletismo na Zambésia, e também o Anacleto Fernandes. Anacleto Fernandes era o diretor das pescas, mas ele apoiava-nos muito no controle dos tempos dos atletas, porque ele diz que tinha sido um atleta na escola e tudo mais, e ele ajudou. Então tive uma equipe coesa, uma equipe de desporto, que nós começamos a fazer o atletismo na província da Zambésia. Deficiência em Moçambique. Quer dizer, o amigo ouvinte, a nossa convidada precisa de ajuda de transporte e para poder ajudar no desenvolvimento do desporto no país no que concerne o atletismo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Estamos nos momentos finais do seu programa radiofónico Deficiência em Moçambique. Esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahimo. Este programa teve apoio à produção da TV Surdo. Obrigado pela audiência e até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.